sei quem vejo, sempre que eu bebo. Vai gravar um vídeo! Tá legal, tô indo! Se eu ganhasse uma moeda pra cada filme que usa música de plano de fundo pra contar a história de um povo inteiro de maneira criativa e viciante, eu teria 2 moedas. O que não é muito, mas é excelente que aconteceu 2 vezes esse ano. Anunciado em 2021, mas tendo a sua estreia em 2024, direto pra Netflix, K-Pop Demon Hunters, ou Guerreiras do K-Pop, chegou com os 2 pés na porta e já no trailer eu fiquei animada pra assistir. Pois sabe, eu meio que amo K-Pop, a ponto de ter escrito um livro baseado no assunto. Inclusive, bora comprar esse livro, gente, olha só como ele é lindo! Ai, meu Deus. Sarah, você é K-Popper. Pedi todo meu respeito por você. Tá, se o seu respeito por mim dependia do meu gosto musical, eu sinto muito. Eu nunca escondi que gosto de K-pop e não vou deixar de gostar pra agradar alguém. E, bom, na verdade, isso também é um dos motivos do filme ter chamado tanto a minha atenção. Mas isso eu preciso explicar nessa enorme análise que eu irei fazer, porque eu sinto que eu tenho algo para adicionar no assunto. Então, pega o seu light stick, coloca aquela jaqueta temática, porque hoje a gente vai destrinchar K-Pop Demon Hunters. Ah, e esse vídeo tem spoiler, então se você não assistiu o filme, assista! Depois não diz que eu não avisei. Antes de fazer qualquer análise, nós precisamos de um pequeno resumo da história do filme. K-Pop Demon Hunters abre a sua história com uma narração na Coreia Antiga, onde os demônios corriam às soltas para devorar as almas dos humanos, até que surgiu um levante contra eles. Um trio de caçadoras que, para além de guerreiras habilidosas, também eram musicistas impecáveis, que usavam justamente essa união de poderes para derrotar os demônios e criar uma barreira que impede eles de virem para a Terra, chamada de Hamon, a qual se fortifica com a união e harmonia das almas humanas que foram tocadas por aquela música. E já nessa introdução, o filme mostra que ele não tá pra brincadeira, porque essa introdução é absolutamente linda e a música que toca nela é de arrepiar os pelos do braço. Além de já deixar muito bem estabelecido uma mensagem bem importante pra toda a trama. A música é importante porque ela une as pessoas em uma só voz e eleva suas almas mesmo em tempos obscuros. A partir daí, nós vemos várias gerações de trios de guerreiras, cada uma delas refletindo a evolução da música pop na Coreia, até chegarmos nos tempos atuais, onde nós encontramos as nossas 3 divas: Jennie do Blackpink, Hwasa do Mamamoo e a Chaeyoung do Twice. Quer dizer, Rumi, Miha e Zoe. E vou te contar, hein, que trio maravilhoso de se acompanhar. A última vez que eu vi um grupo de amigas tão identificável em animação foi em Turning Red. Inclusive, quero fazer vídeo desse filme. E deuses, eu amei o jeito que essas 3 são construídas. O filme introduz elas a partir da ótica dos fãs, que falam dos motivos de gostarem de cada uma delas, e de quebra nos dão tudo que a gente precisa saber. Zoe é a nossa rapper e maquinê, sendo fofa e engraçada, tendo dupla nacionalidade e sendo a coisinha mapitica do mundo até abrir a boca pra rimar, que aí sim ela vira uma fera. Miha, minha bias, é a nossa dançarina principal, e é uma tremenda de uma rebelde, sendo a ovelha negra da família e não se importando com o que as pessoas acham dela. E por fim, Rumi, a nossa líder e vocalista principal, que sempre tá à frente do grupo na hora de falar e que foi cuidada pela amiga da mãe dela, que também era uma idol da geração anterior e uma caçadora da geração anterior. Logo após essa introdução, nós vamos ver as meninas exatamente como elas são. E elas estão enchendo a pança porque também são filhas de Deus e precisam bater aquele rango de fazer um show desses, né, gente? Mas, infelizmente, a hora da merenda é interrompida porque o empresário delas, o Bob, também conhecido como o segundo amor da minha vida, questiona por que elas estão tão atrasadas. E elas finalmente se tocam de que o avião em que elas estão tá sendo sequestrado por fodendo demônios. E o que elas fazem sobre isso? Elas cantam! Pra nós, Huntrix, não tem perdão! E meus deuses, que porradaria com música mais perfeita!
Eu simplesmente amo que as meninas vão do completamente goofy, destrambelhadas de minutos atrás, pra completas patroas num piscar de olhos. E as duas coisas coexistem sem problema. Eu não sei vocês, mas eu sinto que as animações às vezes têm medo de fazerem personagens femininas serem engraçadas, destrambelhadas ou esquisitas. Principalmente na expressão corporal delas. E apostam sempre em deixar elas bonitinhas o tempo todo. Então foi muito especial pra mim ver essa dualidade ser tão natural aqui no filme. Porque eu sou exatamente assim. Super série quando precisa e super exagerada quando precisa. No fim, elas derrotam os demônios, fazem o show e o Ramon mais uma vez é salvo, graças à força das Huntrix, seu lamen e o seu poder musical. E o filme meio que podia ser só isso. Várias missões das Huntrix conciliando a vida de idol com a vida de caçadoras, indo atrás do vilão principal e terminando com uma grande festança. Mas aí as nossas três roteiristas, Maggie Kay, Hannah McCann e Dania Jimenez, resolvem ir por um caminho um pouco diferente. No plano terreno, logo após esse show, as Huntrix finalmente podem tirar aquele descanso. Ou melhor, poderiam tirar aquele descanso se a Rumi, sendo a workaholic que ela é, não anunciasse o novo single naquela noite. E elas já terem que começar a promoção do Digníssimo. Numa sátira clara aos inúmeros compromissos que idols têm que fazer e quase nunca tendo um tempo real pra descansar. Guarda esse ponto, acho que vai ser importante lá pro final. E olha, elas arrasam nessa promoção. O clipe é lindo, tem entrevistas sobre a história da música e até a apresentação ao vivo. Só que, bom, a voz da Ruby começa a falhar. E nessa hora o meu queixo caiu, porque a gente simplesmente descobre que a menina é meio demônio. O que implica que a mãe dela, que é uma caçadora, teve um caso com um demônio. Babado! Mas a gente também entende o porquê da Rumi ser tão viciada em trabalho. Ao longo dos anos, as caçadoras vinham trabalhando para criar o Golden Moon, que era uma barreira definitiva contra os demônios. E, segundo a Celine, que era amiga da mãe da Rumi e quem criou ela praticamente, assim que o Golden Moon surgisse, ela finalmente ia estar livre da parte demônio. Então, até lá, a Rumi tinha que esconder essas marcas e jamais contar pra ninguém sobre isso, nem mesmo para suas companheiras de grupo. Porque, segundo a Celine, ninguém poderia entender isso. E minha Nexo do céu, esse é o pior conselho que você pode dar pra alguém. Mas calma, eu ainda não tô na parte da análise. Resumo: enquanto as meninas têm que lidar com essa falta de voz da Ruru, no mundo dos demônios, a coisa tá mais feia que o JYP se apresentando. O quê? O velho é inconveniente pra caralho! Aqui, nós conhecemos o nosso grande vilão, Kima, um demônio de fogo muito do divo, e dublado pelo Guilherme Briggs na versão brasileira. Porque é claro que eles tacariam o Briggs nisso. E ele tá pé da vida porque nenhum dos caras que ele manda lá pra cima consegue derrotar as Huntrix. Até que, do nada, aparece esse quinteto de Jeongson Saja, que são entidades ligadas à morte no folclore coreano, que sugere, basicamente, combater fogo contra fogo, criando um boy group que roube a coisa mais preciosa para as Huntrix e que é a fonte do seu poder, os seus fãs. E eu sei que isso pode parecer ridículo, mas pra quem acompanha o mundo da música, sabe que ter uma fanbase engajada que te apoia com todo amor no coração é essencial pra qualquer cantor ter sucesso. E, na real, é importante pra qualquer pessoa que quer trabalhar com o público. É só lembrar de coisas como o movimento Free Britney, que ajudou pra caramba na revisão da tutela da Britney Spears, ou os fãs do Corey, fazendo uma doação de mais de 20 mil reais pra consertar o telhado dele e ajudar na cirurgia que a mãe dele precisava fazer. Bem, voltando pro filme, a estratégia desse grupo de sádias deu muito certo. Eles se disfarçam como estereótipos de idols de K-pop que a gente muito vê por aí, fazendo uma música chiclete que a gente associa muito com K-pop, e sempre falando com esse tom de seita que cada fã deles é muito importante, pois eles vão mudar o mundo com o Pride. E já que eu me dei o trabalho de dar apelido pras meninas, eu também vou me dar o direito de dar o apelido pra eles. Então a gente tem o Sunway Chicks, o Felix do Stray Kids, o Junji do Only On Off, o Dawn, que era do grupo Pentagon e agora é solista, e o Jungkook do BTS. Ou, se vocês só quiserem um nome verdadeiro, AB, Baby, Romance, Mystery e Jinu. E assim, eu sei que filmes podem ter sim as suas invencionices e tal, mas é que eu acho muito engraçado que o nome do grupo deles é Sadia Boys. É tipo você criar um grupo aqui no Brasil e chamar eles de garotos do demo. Mas eu acho que tudo bem, porque, bom, se
se o Enhypen pode ter o conceito de vampiros, por que eles não podem ser um grupo de ceifadores? Eu tô me perdendo. Onde que eu tava? Ah, sim, as meninas. A chegada dos Sadia Boys abala muito a moral das Huntrix. Primeiro porque agora elas têm que lutar o dobro pra se manterem relevantes e cuidar do Moon, não podendo apenas matar os garotos sem contexto. Segundo que o segredo da Rumi acaba sendo descoberto pelo Ji-Nu, e os dois acabam tendo um leve lance, com direito a bichinho de estimação fofo e tudo mais. Inclusive, esse tigre tem duas inspirações bem legais. A primeira, que é mais um achismo meu, são os Chisa. Esses leões que protegem portas de templos em várias partes do leste asiático, inclusive na Coreia. E outra, essa já confirmada, é a arte popular coreana, o Minhwa, que eu conheci originalmente pelo Monge Han no quadrinho Vozes Amarelas, que eu recomendo fortemente. E, na verdade, todo esse momento do filme é bem tenso. E mesmo tendo umas ceninhas engraçadas, como a cena do encontro com os fãs, você sente o abalo que o segredo da Rumi e os Sadia Boys acabam causando nesse contexto geral. E ao mesmo tempo você sente um pequeno alívio quando ela e o Ji-Nu têm uma conversa genuína sobre o que eles sentem e conseguem que, mesmo por um momento, se libertar. A Rumi consegue recuperar a voz dela e o Ji-Nu consegue silenciar as vozes na cabeça dele, que ficam lembrando esse desquerido que ele abandonou a mãe e a irmã pra viver do bem e bom no castelo, e foi isso que levou ele pro inferno. Honestamente, Ji-Nu, você é muito bonito, mas você é um boy lixo do caramba. No fim, a gente até tem uma cena bem bonitinha das Huntrix se abrindo e vendo que fazer uma música baseada em ódio não era uma boa ideia, resolvendo apresentar a música Golden na premiação. E até então, parecia que tudo ia dar certo, até porque a apresentação é um luxo de bonita. Só que os demônios armam uma última jogada que acaba com o segredo da Rumi sendo exposto, as Huntrix se separando e todo mundo ficando tão abalado com o que aconteceu ali em cima do palco, que se tornam alvos fáceis para as vozes do Gima, que coloca todo mundo no seu controle e agora tá todo mundo literalmente indo pro inferno ao som de um show de K-pop. E aí, agora a bancada evangélica derruba esse filme. Mas honestamente, se for pra ir pro inferno, eu quero que seja bonito desse jeito, senão não vai valer a pena. Desolada por ter perdido tudo, a Rumi volta pra Celine e literalmente pede pra Mana dar cabo dela. Uou, esse filme escalonou meio rápido demais. E essa conversa é muito tensa, com a Celine insistindo que a Rumi tem que continuar mentindo. E a Rumi só joga na cara dela que esse é o grande problema, e de que a Celine nunca amou ela por completo, a ponto de nem ao menos conseguir olhar pra Rumi naquela forma. Decidindo que, se o Moon significa se apagar desse jeito, então ele não precisa existir. E aí, minhas queridas inscrites, rola a última música do filme. E ela é cinema! A Rumi chega cantando sozinha, completamente destruída. Só ela contra o mundo inteiro, cantando sobre quem ela é e soltando cada pedrada que eu tô chorando só de lembrar. Eu fui na direção errada e não posso voltar, mas o que eu quebrei em nós eu quero consertar. Algo dentro de mim grita que não é o fim, e nada vai poder calar o som da nossa voz. E nisso ela liberta a Mira e a Zoe, e elas vão harmonizando e vão quebrando os demônios na porrada, e o pessoal vai harmonizando o vocal delas, junto com o motivo de Golden, que é perfeito, e o Ji-Nu vai lá e se sacrifica pela Rumi, dando a alma dele e se redimindo dos pecados que ele tinha cometido, e elas se juntam numa transformação de garota mágica lenta, pra dar um golpe final ao estilo de Sonic Heroes no Gema, e todo mundo chora, eu choro, a gente canta feliz e caralho, que final bom! Eu juro, só dá pra explicar isso vendo o filme. Isso foi nível Mamamoo cantando I Miss You no Kingdom, no quesito arrepio que eu senti. Mas acho que isso me dá a deixa perfeita pra iniciar a minha análise, né? Cara, esse filme, ele foi algo. Da mesma maneira que a cena da conexão com os ancestrais e descendentes de Sinners me fez chorar e me fez sentir forte como artista preta, o arco final desse filme me fez sentir feliz e valorizada como fã de K-pop desde 2016
e que só conseguiu ir num show de um grupo que gosta em 2023. Eu completamente entendo o ódio e brincadeiras com K-popers na internet. Até porque, vamos combinar, tem um povo aí que é realmente muito sem noção, creepy e problemático. Só que, como tudo na internet, eu sinto que esse ódio cresceu de uma maneira tão absurda e desproporcional que às vezes eu me sinto invalidada por gostar de K-pop genuinamente. Sem contar um aspecto de misoginia que eu gostaria de explorar num outro vídeo e vocês podem me cobrar. Assistir K-pop Demon Hunters sobre a ótica de alguém que não entende nada de K-pop já é uma experiência maravilhosa. Rebi tá de prova, porque eu assistiu comigo. É um filme colorido, estiloso, com uma trilha sonora maravilhosa, personagens carismáticos e cheio de boas ideias que com certeza vai deixar muitas garotinhas por aí felizes e divertir muita gente que amava assistir Meninas Superpoderosas, Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Rei Earth e Três Espiãs Demais. Mas assistir K-pop Demon Hunters sobre a ótica de quem ama esse gênero musical... Meus amores, é hora de soltar ela, a mais temida do que a própria noite de Paris, mais temida que o quarto branco do BBB. A Sara das teorias. Para além de uma história de afirmação do seu lugar no mundo, K-pop Demon Hunters é um dos comentários mais sinceros sobre a indústria do K-pop. E eu até arriscaria dizer sobre a história da música da Coreia, já que as pessoas notaram que uma das possíveis influências para um dos antigos grupos de caçadoras foram as King Sisters, que era um grupo dos anos 50 que se apresentava para os soldados durante a Guerra das Coreias. Mas vamos por partes. Uma das primeiras lições que a Celine dá para as meninas é que elas devem ser implacáveis. Elas não podem demonstrar fraquezas, não podem falhar, não podem nem cogitar cometer erros. O que já é problemático dizer para uma pessoa comum, dado o tanto de pressão que você tá botando nela. E é ainda pior quando você lembra que o disfarce dessas meninas é o disfarce de idols. Sabe? Idols! Os que mundialmente ficaram conhecidos pela quantidade de pressões que colocam nos ombros deles para seguirem um roteiro de perfeição, a fim de manter uma relação parasocial extremamente lucrativa e que rendeu episódios de idols fazendo dietas extremas, quadros depressivos que terminaram no pior, uma pressão estética completamente irreal, exaustão, objetificação e, meu pai amado, essa lista deve quebrar o Acordo de Genebra em algum nível. Não é à toa que isso me rende um livro inteiro sobre o assunto. Mas eu acho que deu pra entender onde eu quero chegar, né? Seja no trabalho de cantoras, seja como caçadoras, as Huntrix precisam manter uma aparência pra todo mundo. Sem fraquezas, sem traumas, sem medo. Apenas excelência. E meus amigos, isso aí é a fórmula perfeita pro desastre. Eu gosto de que o filme meio que já dá uma dica do que vai acontecer quando a Rumi, depois do show, fica com uma rouquidão esquisita. Mas quando o desastre chega, existe uma pressão muito grande para que ela resolva o problema o mais depressa possível. No contexto do filme, é porque elas precisam do Golden Rumoon, já que elas estavam muito perto de conseguir realizá-lo. Mas quando você puxa pra realidade, existem muitos casos de idols que se machucam feio e se sentem péssimos em ter que parar as atividades para se cuidar, não tendo nem tempo de pensar em descansar, pois isso significa ser esquecido. Nisso eu só consigo lembrar do caso do Yoongi, ou Suga, do BTS, que passou literais anos com o braço machucado e precisou fazer uma cirurgia extremamente arriscada por conta dessa demora no tratamento. E a preocupação que ele tinha depois de meses que ele passou afastado do grupo era se as pessoas iam esquecer dele. Ai, meu coração até dói de lembrar disso. Puta que pariu. Como se já não bastasse essa pressão que permeia a criação das Huntrix e que já machucava muito elas, as divas ainda têm que lidar com um rival à altura que ameaça tudo que elas criaram até agora. Puxando essa ideia pra vida real, é como se você fosse um artista que tá há anos trabalhando duro e de repente a sua gravadora resolve criar um grupo com pessoas muito mais novas e que conquistam tudo que você já conquistou e não conquistou bem mais rápido, aos poucos mandando você pro esquecimento. Porque você é passado agora, não importa o seu legado, você já serviu o que tinha que servir e não dá mais pra exprimir nada. Then, Helter Skelter é mais atual do que eu costumava me lembrar. A indústria da música é particularmente cruel com artistas mais velhos, principalmente mulheres depois dos 30. Você não pode nem pensar em parar de trabalhar, que logo vão arranjar alguém pra te substituir. O contraste das Huntrix com os Sadia Boys se dá principalmente que elas são um grupo consolidado que ama o que faz e tenta fazer o máximo para serem autênticas.
Enquanto os Sadia Boys são um grupo milimetricamente pensado pra dar certo. Tanto que dá pra ver que, tirando o Jinu, os outros Sadias odeiam estar nessa situação e claramente emulam estereótipos que o público gosta pra conquistar ele de forma mais fácil. O verdadeiro eu deles só se revela lá no final, quando eles estão na forma de Sadia e cantando sobre algo que eles realmente acreditam. O que soa mais genuíno e a cara deles, na minha opinião. Voltando pras meninas, essa atitude de esconder o que realmente estão sentindo se mostra péssima. O filme mostra mais o sofrimento da Rumi, até porque ela é a nossa protagonista. Mas dá pra ver o quanto a Mira e a Zoe são afetadas por isso. Elas estavam tão acostumadas a ser um grupo unido e cheio de vida. Como é que elas chegaram nesse ponto? E por isso foi tão lindo de ver o momento em que elas param absolutamente tudo pra conversar. E tipo, conversar de verdade. Colocar tudo que elas estão pensando pra fora e tomando uma decisão que seria melhor pro time. Eu só lembrei de um dos documentários do BTS e quem é ARMY vai entender só de eu mostrar essa imagem aqui. Mas, no fim das contas, o segredo da Rumi acaba sendo descoberto. E ela é imediatamente rechaçada por isso. Tal qual idols que mostram que estavam namorando, que aparecem com um corpo diferente do padrão e que não demonstram a alegria plástica de sempre. E isso dói. Dói muito. E chega a ser bizarro que eu abordei isso em Um Homem por Trás da Foto no contexto de perseguição midiática e de como essa máscara pode levar a consequências fatais. E agora eu tô tendo que rever isso no meu filme de Garota Mágica, quando eu só queria relaxar! E o que a Rumi fala ao perceber que ela não quer mais usar essa máscara foi muito simbólico pra mim, porque parecia muito com uma coisa que eu ouvi a Ruassa dizendo sobre a carreira dela. De que se ela não estava no padrão que procuravam, ela criaria o próprio padrão. E é sobre isso! Sobre entender o quão errado e doentio esse padrão é e lutar contra ele. Bater no peito e dizer, não é assim que eu vou fazer. Ao longo dos anos, inúmeros grupos e solistas no K-pop começaram a tomar coragem de falar sobre o que sofriam, sem nenhuma restrição e sem medo de serem retalhados. De mostrar quem eles são de verdade e de conversar sobre seus problemas e se aceitarem do jeito que são. Um exemplo que eu lembro era a época que a Solar do Mamamoo teve um corte químico no cabelo e teve que raspar. E, ao invés de esconder isso, ela tomou coragem e apareceu careca em um videoclipe, falando abertamente sobre o problema dela. E que melhor forma de mostrar essa quebra com uma música cujo um dos trechos da sua versão original diz: Eu me quebrei em 1 milhão de pedaços e não posso voltar, mas agora eu vejo a beleza do vidro quebrado. A Rumi vai lá, toda ferrada, descabelada, cantando aquilo que vem do coração dela e dizendo, essa sou eu. E justamente aí ela finalmente consegue se conectar com as amigas dela e derrotar aquele mal que as prendia. Não precisando mais de se esconder, pois agora todo mundo pode ver como a voz das três soa de verdade. Elas criam um novo padrão, um padrão em que elas não precisam se esconder. Um padrão que, mais do que nunca, elas podem ser elas mesmas. Descansar, ser sinceras, chorar. E principalmente, se conectar com as pessoas que dão força pra elas. Os seus fãs e deuses. Como isso é lindo. Eu sei. Eu falei e eu falei mais um pouco. E se eu tivesse mais um tempo e paciência pra editar, eu falaria muito mais coisa. Como quem poderia ser o pai da Rumi? Ou como esse Rumum que elas criaram foi diferente do esperado? Ou como Bob é uma quebra muito gigante do que a gente esperaria de um empresário em um filme como esse? Mas eu acho que eu não tenho como fechar essa análise sem falar um pouquinho de mim. Eu sou K-popper desde 2016, graças ao clipe de Blood, Sweat and Tears do BTS. Em 2019, eu oficialmente assumi isso, vendo o debut do ONAS com a música Valkyrie e entrando pro fandom Chumun. Eu passei a pandemia tentando dançar Gogo Baby do Mamamoo. K-pop definiu muito do meu estilo como artista. Moda, música, a forma como eu escrevo, literalmente um livro. E mesmo eu sendo uma brasileira e qualquer, e isso pareça estranho, essas músicas, esses grupos, essas pessoas me fizeram sentir como se eu fosse alguém válido.
Vê a Ruaça cantar "Não se odeie, você é linda, Maria". Mudou a química do meu cérebro de um jeito que eu nem sei explicar. As amigas que eu fiz, as letras que me elevaram, as referências que eu descobri. Tudo por causa desse gênero que veio de terras muito distantes das minhas. K-pop Demon Hunters é uma celebração vibrante de tudo isso, mas também é uma reflexão poderosa sobre esse gênero inteiro. Dá pra sentir que os diretores e as roteiristas sabiam exatamente pra quem estavam escrevendo esse filme e entendiam muito do assunto, pensando em cada detalhe e em como isso ressoaria com o público, a ponto de que as músicas realmente parecem ter sido feitas pra grupos de K-pop da vida real. O que honestamente não me surpreende, porque o Twice tava ali no meio da produção, então eu acho que as músicas estavam em boas mãos. Ultimamente eu tenho feito as pazes com aquela Sarah de 2016, que ao mesmo tempo que era uma nerd retraída que gostava de coisa esquisita, como JRPGs obscuros, amava boy bands e girl bands, ver fofocas de famosos e queria trabalhar com moda. Por muito tempo eu tive essa vergonha de ser essa pessoa purpurinada e esquisita, que chora além do furuba e fica alegre acordando 6 da manhã pra ver o clipe do grupo favorito, ou que ri de uma zumbi arrancando os peitos. Tanto que, por muito tempo, eu também me segurei aqui pra ser levada a sério. E esse filme só me fez ver que eu também sou uma pessoa válida. Meus gostos, minhas emoções, aquelas músicas que me emocionavam, elas são válidas. Eu também tenho validade. E nada pode apagar esse brilho em mim do mesmo jeito que não apagou o brilho das Huntrix, que, mais uma vez, salvaram o mundo com o poder da amizade, amor, música boa e o brilho que há em nós. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o like, comentar, compartilhar e até mesmo doar lá no LivePix ou comprar um dos meus livros. Qualquer ajuda para esse vídeo chegar em mais pessoas é de extremo valor para mim. Então não se esqueçam dos links na descrição, pessoal. Eu sou Sarah de Bliss, às vezes Sebastian, e eu apenas posso cantar. Cansei de esconder o brilho.